Olá, pessoal. Tudo bem? Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sei a que horário vocês estão me acompanhando nessa aula. Eu sou o professor Rodrigo Leal, sou professor de Geografia. Eu vou acompanhar vocês durante todo esse ano aqui no cursinho pré-ENEM José Bispo, a convite do meu querido ex-aluno Matusalém. Foi meu aluno lá no ensino médio, foi meu aluno também durante a faculdade. Hoje, um grande advogado, inscrito na UAB, meu colega de profissão hoje. Fico muito feliz, deixo o meu abraço ao Matusalém e agradeço pelo convite de participar junto com essa grande equipe de professores. Diga-se de passagem, a melhor equipe de professores montada hoje na cidade de Picos foi montada pelo Matusalém, que escolheu a dedo todos os profissionais que vão compor o cursinho municipal pré-ENEM José Bispo. Fico o meu abraço a cada um de vocês no início da aula. Infelizmente, por conta dessa situação excepcional que a gente vive nesse momento, infelizmente por conta dessa pandemia, as nossas aulas iniciais, elas ocorrerão dessa forma. Inicialmente gravadas, posteriormente a gente vai ter alguns momentos ao vivo e nós, com a geografia, vamos conversar durante todo o ano. Espero que daqui a pouco a gente possa voltar de forma presencial para que eu também possa conhecer cada um de vocês, tá bom? Deixa eu me apresentar rapidinho, deixa que vocês me conheçam rapidinho. Eu também quero conhecer cada um de vocês. Eu sou o Rodrigo, eu sou natural daqui de Picos, estudei durante todo o meu ensino fundamental, durante todo o meu ensino médio aqui na cidade de Picos, e aos 17 anos, quando aprovado no vestibular, fui para a cidade de Souza, lá no interior da Paraíba, onde concluí o curso de Direito e, concomitantemente ao curso de Direito, eu cursei Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Terminei concluindo os dois cursos. Eu costumo dizer que o melhor presente de aniversário eu ganhei no meu aniversário lá em 2013, porque no dia do meu aniversário eu terminei me formando em Geografia. Era um sonho. Na verdade, o direito sempre foi um sonho do meu pai, que também, é claro, com o passar do tempo também passou a ser um sonho meu, mas eu sempre quis ser professor. Durante o período que eu estava lá no ensino médio, eu sou irmão do Rubens, que também é professor de vocês aqui no cursinho, o melhor professor que eu tive durante toda a minha trajetória, durante toda a minha vida, e eu me inspirava muito no Rubens, imaginava que também poderia ser professor um dia, talvez um pouquinho próximo ao Rubens, talvez um pouquinho parecido com o Rubens, e terminei fazendo um curso de Geografia também, durante o período que eu estive lá na Paraíba, durante o período que eu estive lá na cidade de Souza. Cheguei em Picos em 2013, montei o meu escritório e comecei a dar aulas de geografia. Na verdade, eu já dava aula de geografia desde 2008, eu já dou aulas desde os 17 anos. Hoje eu tenho, desde há 13 anos eu dou aula e comecei a dar aula de geografia em alguns cursinhos aqui da cidade, comecei a dar aula em algumas escolas aqui da cidade. Logo em seguida, eu fui convidado por uma faculdade aqui da cidade para integrar o corpo docente. Hoje eu sou professor dessa faculdade. Além de professor da faculdade, eu sou professor de uma escola privada aqui na cidade e de alguns cursinhos preparatórios para concursos públicos e também preparatórios para o Enem. E não podia, de jeito nenhum, eu estou muito corrido, muito atarefado, o meu tempo está sendo muito pouco, mas eu não podia, de jeito nenhum, dizer não a um convite feito diretamente pelo Matusalém. Eu tenho um carinho enorme pelo Matusalém, volto a repetir, o Matusalém foi meu aluno lá no terceiro ano do ensino médio, um menino sempre dedicado. O Matusalém foi meu aluno durante a faculdade, durante 2 ou 3 períodos, também um menino sempre dedicado e que hoje está colhendo os frutos daquilo que ele plantou lá no passado. Meninos, eu também queria conhecer cada um de vocês. Hoje eu advogo aqui na cidade de Picos, além de dar aula em um monte de lugar, cara, um monte de lugar, tá bom? Eu queria conhecer cada um de vocês também, por isso eu vou deixar aqui os meus contatos, vou deixar aqui minha rede social. Cara, a principal rede social que eu utilizo é o Instagram. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem durante as aulas, deixa eu dizer uma coisa a vocês, ó, não há incômodo nenhum. Caso eu não responda de imediato, eu peço desculpas, mas provavelmente vai ser porque eu vou estar em aula, ou então vou estar aqui no escritório atarefado. Mas assim que eu tiver um tempo, eu prometo que eu respondo toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, assistam a aula, qualquer coisa, entre em contato comigo.
Eu queria pedir uma coisa a vocês, cara. Eu queria pedir um negócio legal a vocês, até para que eu conheça vocês melhor. Eu queria que agora vocês fizessem um print da tela e me marcassem lá no Instagram, me marcassem nesse print lá do Instagram. E aí eu prometo que eu vou repostar, desculpa. Eu prometo que eu vou recompartilhar esse print, tá bom? O meu Instagram, cara, é muito fácil, porque é meu nome completo. É Rodrigo de Lima Leal. É meu nome completo, tá bom? Segue lá no Instagram, eu sigo de volta, prometo. Eu não sou blogueiro, tá bom? Que não segue de volta, pelo contrário, vai ser um prazer seguir vocês de volta, vai ser um prazer conhecer cada um de vocês de volta. E aí eu queria o feedback, eu queria que vocês me dissessem, pô, Rodrigo, a aula tá legal, a aula não tá legal, tá falando rápido, tá falando muito lento. E aí, além do meu Instagram, eu vou deixar o meu telefone, cara. Esse telefone é um telefone pessoal, é o telefone que eu uso no escritório. Esse telefone vai estar 24 horas do meu lado. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, Rodrigo, eu não tenho Instagram. Entre em contato, não atrapalha de jeito nenhum. Se tem alguém que não me atrapalha, é aluno, tá bom? É um prazer enorme sempre tirar dúvidas de vocês, é um prazer enorme conhecer melhor cada um de vocês. Volto a repetir, eu espero que daqui a pouco a gente se conheça melhor lá no espaço físico, com o término dessa pandemia. Se Deus quiser, essa vacina vai chegar para a gente, né, o mais rápido possível, para que a gente possa voltar à nossa atividade normal, tá bom? Mas anota aí, qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo, vai ser um prazer te atender, prometo, ok? Meninos, esses são meus contatos, fiquem à vontade. Faz um print, segue lá no Instagram e me marca que aí eu vou repostar essa marcação. Vai ser um prazer. E aí é legal porque eu já vou conhecendo cada um de vocês também. Combinados? Meninos, cara, eu trabalho com o Enem há 13 anos. Há 13 anos a gente tenta conhecer a prova do Enem. E não é diferente, esse ano eu vou trabalhar aqueles principais temas, aqueles temas que têm uma maior incidência de questões na prova do Enem com vocês. As nossas aulas eu vou trabalhar conteúdo e questões. Conteúdo, questão, conteúdo, questão. Eu vou estar sempre mandando exercícios para vocês também através da Ananda, que é uma das nossas coordenadoras. Então, ela vai estar enviando exercícios para vocês também, porém, caso vocês precisem de mais exercícios, contem comigo, entre em contato que eu te envio. Além desses exercícios, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o meu material de autoria própria, na verdade é uma autoria minha e do Rubens. Eu vou pegar esse material, vou transformar em PDF e eu vou te mandando. Por exemplo, na aula de hoje, a gente vai falar sobre divisão internacional do trabalho. Pelo menos a gente vai começar a falar sobre a divisão internacional do trabalho. O que acontece? Eu vou enviar para a Ananda o PDF sobre divisão internacional do trabalho para que vocês possam acompanhar e que vocês possam estudar. Combinados? Galera, contem comigo, eu vou estar com vocês até o dia do resultado da prova do Enem. Combinados? Vamos começar nossa aula? Meninos, hoje a gente vai falar sobre um tema legal. Na verdade, eu começo todas as minhas aulas em cursinhos no ensino médio. Cara, eu peço desculpa pelo slide, eu estou usando o slide da escola, porque eu não tive tempo de adaptar. Mas eu prometo que assim que o Matusalém me mandar os slides corretos, eu já adapto com o logotipo de vocês, do cursinho, e aí eu já passo a utilizar esse logotipo de vocês, tá bom? Beleza? Mil desculpas pelo slide hoje, eu não consegui adaptar ainda, mas daqui a pouco eu adapto o fundo aí. Combinados? Mas não tem problema não. Simbora, galera. O que acontece? A gente da geografia, a gente estuda o que a gente chama de espaço geográfico. O espaço geográfico é onde o homem realiza as suas interações, o homem realiza as suas atividades cotidianas. Eu não sei se vocês já pararam para pensar a respeito disso, mas existem cidades que são mais desenvolvidas do que as outras, existem estados que são mais desenvolvidos do que os outros, existem países que são mais desenvolvidos do que os outros. A gente da geografia também se preocupa em analisar essa diferença de desenvolvimento entre cidades, estados, países e estudar o motivo pelo qual alguns países, algumas cidades, alguns estados são mais desenvolvidos do que os outros. Vocês imaginem a dificuldade que seria, por exemplo, se a gente tivesse que estudar o mundo inteiro, estudar país por país. Imagina que na aula de hoje eu chamava vocês e a gente estudar a França. Na aula da próxima semana a gente estudar a Alemanha. Na aula da semana seguinte a gente estudar o Reino Unido. Cara, a gente ia passar o ano todinho, não ia conseguir estudar todos os países, e aqueles que a gente conseguisse estudar, ia estudar um pouquinho só de cada um. Para facilitar o nosso estudo, a gente divide esses países em grupos, que a gente chama de divisão internacional do trabalho. E aí, assim, lá no passado, lá no início do século XX, há 100 anos atrás, 120 anos atrás,
A primeira divisão internacional do trabalho dividiu os países em dois grupos. De um lado eu tinha os países ricos, de outro lado eu tinha os países pobres, ponto. Ou eu era um país rico, ou eu era um país pobre. Era assim que a gente dividia os países ao redor do mundo. Só que o que acontece? Vem a Revolução Russa, com a Revolução Russa, logo em seguida, vem a implantação do socialismo, lá com a criação da União Soviética, e a União Soviética diz assim, opa, peraí, eu não sou nem rico, eu nem sou pobre. E aí houve uma necessidade de fazer-se uma nova divisão internacional do trabalho, uma nova divisão internacional entre esses países. E aí a gente passou a dividir os países em três grupos: países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Rodrigo, quem são os países de primeiro mundo, quem são os países de segundo mundo e quem são os países de terceiro mundo? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar a expressão, a festa de fulano de tal foi uma festa de primeiro mundo. Vocês já ouviram falar isso? Aquela festa foi uma festa de terceiro mundo, velho. Quando a gente diz assim, tal coisa é de primeiro mundo, a gente quer dizer que é bom, né? E uma coisa de terceiro mundo, a gente quer dizer que é ruim, né? Assim, pelo menos é isso que a gente... dessa forma que a gente usa essas expressões. Na verdade, os países de primeiro mundo, essa expressão, países de primeiro mundo, equivale aos países ricos. Todos os países ricos, a gente chamava de países de primeiro mundo. E países de terceiro mundo eram os países pobres. Todos os países pobres a gente chamava de países de terceiro mundo. Rodrigo, quem eram os países de segundo mundo? Eu nunca ouvi falar nessa expressão. Eram os países socialistas, que era o caso da União Soviética. Então, primeiro mundo rico, terceiro mundo pobre. Países de segundo mundo, países socialistas, que não se enquadravam nem como ricos, nem como pobres, nem como primeiro mundo, nem como terceiro mundo. Tranquilo? Só que aí o tempo foi passando. Pessoal, veio a Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria, lá na década de 90, a União Soviética quebra. Galera, o principal país socialista do planeta deixa de existir. Rodrigo, hoje ainda existem alguns países socialistas? Tem, só que é uma pequena quantidade. E aí a gente da geografia passou a perceber que não era necessário classificar esses países socialistas em um grupo separado. E aí a gente cria uma nova divisão internacional de países, a gente passa a dividir esses países em dois grupos. Um grupo chamado Países do Norte e outro grupo chamado Países do Sul. Olha para cá. Alguém olhou para o mapa mundi? Tá aqui, ó. Alguém olhou para o mapa mundi e percebeu que os países que estão ao norte, acima dessa linha, vocês estão vendo essa linha que está cortando aí o planeta? Os países que estão acima dessa linha são países ricos, são países desenvolvidos. Em comparação, todo mundo que está abaixo dessa linha são países pobres. E aí a galera começou a chamar de países do norte os países ricos, os países industrializados. E a galera começou a chamar países do sul os países pobres. O caso do Brasil, por exemplo, não industrializados ou com industrialização tardia e pequena. Galera, foi assim que a gente passou a classificar os países. Os países do norte eram os países ricos. Sempre que eu queria dizer que um país era rico, eu dizia que aquele país era do norte. Sempre que eu queria dizer que um país era pobre, eu dizia que aquele país era do sul. Entende? Galera, os países do norte eram os países ricos, os países do sul eram os países pobres. Tranquilo? Só que olha para cá. Vocês concordam que isso é muito estranho? Porque, primeiro, a linha do Equador não passa aí. A linha do Equador não é essa linha aí. Rodrigo, onde é que passa a linha do Equador? Olha para mim, olha para o quadro aqui, ó. A linha do Equador, ela tá aqui, ó. Tá vendo eu pintando de amarelo? Se a gente fosse classificar norte e sul, tinha que classificar a partir da linha do Equador. Eu vou até mudar de cor, vou colocar um vermelho aqui na linha do Equador, ó. Todo mundo que está aqui acima da linha do Equador é norte. Quem está abaixo da linha do Equador é sul. Segundo, pessoal, é uma visão muito preconceituosa de mundo. É uma visão muito preconceituosa. É como se os países do norte fossem superiores aos países do sul. E não é assim, entende? Por conta disso, essa divisão, países do norte e países do sul, ela foi deixada de lado. Essa divisão, ela deixou de ser utilizada. Resultado, galera, criou-se uma última divisão que é a mais utilizada até hoje, uma divisão internacional de países. Rodrigo, como essa divisão internacional de países que é utilizada hoje? Galera, divide os países, eu não estou conseguindo passar o meu slide aqui, deixa eu só tentar aqui, só um minutinho. Divide os países do mundo, essa nova divisão internacional do trabalho, em três grupos. Quais são os grupos? Países desenvolvidos,
países emergentes e países subdesenvolvidos. Quem é que são os países desenvolvidos? Os países desenvolvidos são os países ricos, industrializados. Pessoal, eles também são chamados de países centrais. Por quê? Porque eles têm indústrias de tecnologia alta. São países ricos, países industrializados. São os países centrais do planeta. São aqueles países que têm uma indústria de alta tecnologia. São aqueles países que têm uma alta produção tecnológica. Entre eles, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Galera, esses países são os países mais ricos do planeta, são os países mais desenvolvidos do planeta. Tranquilo? Eu tenho também os países subdesenvolvidos. E quem são os países subdesenvolvidos, Rodrigo? Os países subdesenvolvidos são os países pobres, sem indústrias. Rodrigo, como assim sem indústria? Não tem indústria. Por exemplo, olha para a Bolívia aqui perto da gente, olha para a Venezuela. Lá na Venezuela, a gente vai falar isso lá na frente, a Venezuela está passando por uma crise de abastecimento. O que acontece? A economia da Venezuela ela é baseada principalmente em petróleo. 90% da economia venezuelana é petróleo. A Venezuela ela não se industrializou, não tem indústria de nada na Venezuela. A Venezuela precisa importar papel higiênico. Vocês acham caro um telefone aqui no Brasil? Quanto é que custa um iPhone aqui no Brasil? R$4.000? R$4.500? Na Venezuela, convertido em moeda brasileira, um iPhone custa R$100.000. Pessoal, Rodrigo, um iPhone, mas vem cá, papel higiênico. Papel higiênico, galera. Quanto é que custa um rolo de papel higiênico aqui no Brasil? Pô, Rodrigo, R$2? Eu não tenho noção. Vocês estão vendo que eu não tenho noção nenhuma de casa. Deixa eu contar um segredo para vocês. Até hoje eu moro com minha mãe, tá bom? Eu não vou largar minha mãe nunca, velho. Vou continuar morando com minha mãe. É ótimo morar com a mãe. Não saiam do pé da mãe de vocês. Mas o que acontece? Um rolo de papel higiênico é R$2? Cara, na Venezuela um rolo de papel higiênico chega, em convertido em moeda brasileira, a R$200, a R$300. Olha o absurdo. Sabe por que isso acontece? Porque a Venezuela não produz nada e precisa comprar tudo. Como a moeda está desvalorizada, a Venezuela depende do petróleo para conseguir dólar. Há uma inflação muito elevada lá na Venezuela, porque os supermercados não têm aquele produto. A Venezuela é um país não industrializado, é um país subdesenvolvido, igual o Haiti, Angola. Não tem indústrias, o país não tem perspectiva, entende? Esses países, pessoal, são chamados de países periféricos. Rodrigo, por quê? Lembra que os desenvolvidos são os centrais? Os países centrais a gente chama de países desenvolvidos. Enquanto isso, os países periféricos são os países subdesenvolvidos, periferia. A cidade, olha, pensa numa cidade. Qual a região mais rica, qual a região mais desenvolvida da cidade de Picos? Pô, Rodrigo, o centro da cidade. Por exemplo, o meu escritório fica no centro. Porque é aqui que eu atendo os meus clientes, é aqui que os meus clientes me procuram. Região mais desenvolvida da cidade, região que tem mais movimentação. Enquanto isso, as regiões periféricas, quanto mais afastadas do centro, são regiões mais pobres. Vocês concordam com isso? A gente chama esses países subdesenvolvidos de países periféricos, beleza? Rodrigo, e esses países periféricos, como eles não têm indústrias, eles vivem de quê? Pessoal, produtos primários, matéria-prima. Esses países subdesenvolvidos, eles vivem do que a gente chama de commodities. Petróleo, minérios. Galera, matéria-prima. Tranquilo? Rodrigo, onde é que está o Brasil? O Brasil é desenvolvido ou subdesenvolvido? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês e eu queria que vocês forçassem um pouquinho. Galera, para cá. O Brasil é pobre ou rico? O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil possui uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil é pobre ou rico? Pô, Rodrigo, se o Brasil tem uma das 10 maiores economias do mundo, eu entendo que o Brasil é rico. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui no Brasil, a gente tem muito dinheiro concentrado na mão de pouca gente e pouco dinheiro para muita pessoa. Existe uma desigualdade muito grande. Essa desigualdade torna o nosso país o país pobre. A maior parte da população brasileira é pobre. Então, os países emergentes são todos países pobres. Olha para o Brasil. Rodrigo, então quer dizer que a gente é pobre igual ao Haiti, a Bolívia, a Venezuela, a Angola? Você falou agora há pouco? Não. Sabe por quê? Porque aqui a gente é industrializado, aqui a gente tem indústrias. E essas indústrias
podem nos carregar para o desenvolvimento. Olha o que está acontecendo com a China. Pessoal, esses países emergentes são chamados de países semi-periféricos. E o que é que eles exportam? Produtos industrializados. Mas não é o mesmo produto industrializado dos países desenvolvidos. Olha para cá. O que é que os Estados Unidos exportam, desculpa. O que é que eles vendem? Tecnologia alta. Pessoal, um iPhone é alta tecnologia? Pô, é altíssima tecnologia, né? É barato ou caro? Pô, é muito caro, Rodrigo. Aqui no Brasil, a gente produz iPhones? Não, porque a gente não tem a mesma tecnologia. Aqui a gente produz celular? Produz, só que é de uma qualidade menor. Positivo. Baixa e média tecnologia. Custa o mesmo valor de um iPhone? Não, positivo custa 10% do que custa um iPhone. Entende? Nos países emergentes, existe uma produção industrializada principalmente de baixa e média tecnologia. Hoje, a gente tem como divisão internacional do trabalho essa divisão. Os países desenvolvidos são os países ricos e industrializados, produzem alta tecnologia. Os países subdesenvolvidos são os países pobres e não industrializados, eles exportam matéria-prima. Os países emergentes são os países pobres, porém industrializados, e eles produzem baixa e média tecnologia. Tranquilo? Beleza? É isso que a gente chama de divisão internacional do trabalho ou nova divisão internacional do trabalho. Só que nos últimos anos, algumas coisas têm se modificado. Por quê? Porque alguns países emergentes têm se unido em grupos, alguns países desenvolvidos têm se unido em grupos, alguns países subdesenvolvidos têm se unido em grupos em busca de melhores condições no mercado externo. Tranquilo? Só que isso é conteúdo lá da nossa próxima aula. Queridos, eu espero muito que vocês tenham compreendido o que eu conversei com vocês. Eu espero muito que vocês tenham compreendido a nossa aula. Infelizmente, por conta do tamanho do arquivo, eu não posso me alongar muito com vocês hoje. Só que eu já vou preparar a segunda aula daqui a pouco para a gente continuar a falar disso. A gente tem muita coisa legal para falar ainda a respeito de nova divisão internacional do trabalho e nova ordem mundial. Tranquilo? Um forte abraço para cada um de vocês. Me sigam lá nas redes sociais, me sigam lá no Instagram. Eu vou seguir de volta vocês, eu quero conhecer vocês melhor e contem comigo, tá bom? Um forte abraço a cada um de vocês e eu estou à disposição. Qualquer dúvida da aula de hoje, me chama no WhatsApp, me dá um feedback, terminou a aula, Rodrigo, cara, a aula foi legal. Rodrigo, não gostei da aula de jeito nenhum. Pode me falar, tá bom? Estou à disposição de vocês, sempre no intuito de melhorar para vocês. Vocês merecem o melhor, tá bom? Forte abraço, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.